Pai nosso do céu, santo és teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai justo, Pai santo, aqui eu estou através de Cristo Jesus, o teu Filho amado, para estar, meu Deus, sempre agradecendo pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, pelo fôlego de vida, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, meu Deus, que nos compraste com preço precioso de sangue. Pois, meu Deus, se Cristo não tivesse vindo, não teríamos chance alguma de entrarmos no céu. Entramos, meu Deus amado, na confiança que Cristo já fez a parte dele, agora é a nossa, de acreditarmos em toda a palavra, de rejeitarmos tudo aquilo que é mal, de nos purificarmos pela tua palavra se não rejeitarmos ela, de sermos, meu Deus amado, pessoas que vêm entender o teu evangelho que requer de nós pureza, santidade, renúncia, pois isso que Jesus Cristo ensinou. Ele não nos comprou com o sangue dele para que viéssemos viver no pecado, na imundícia, nas negligências. Meu Pai, não deixa, meu Deus, que os nossos olhos se desviem para onde não é para se desviar. Nem que os nossos ouvidos, meu Deus, venham estar ouvindo aquilo que não agrada ao Senhor, mas que afasta, que a cada dia afasta o ser humano do Senhor, meu Deus. Sabemos que é o pecado, pois escrito está que é o pecado que nos afasta do Senhor, pois o Senhor é santo, mas o Senhor também deixa claro que aqueles que confessam o pecado, que abandonam e deixam, apenas esses, alcançam a misericórdia. E sabemos muito bem que no dia que Cristo vier, não terá mais misericórdia, não terá mais graça, não terá mais nada. Então, o que nos resta, meu Deus, é estar temendo a tua palavra, crendo que conforme está escrito, se cumprirá. O Senhor não deixará passar nenhum ponto, nenhuma vírgula. Tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse se cumprirá. Meu Senhor, coloca amor no nosso coração por o Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, ter prazer de estar com o Senhor. Ter, meu Deus amado, o privilégio daquele grande dia, ouvir a tua voz, ó Pai. Não porque não erramos, não porque não falhamos, mas porque aqui estamos arrependidos. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, a minha família em tuas mãos, a cada vida que está me ouvindo, meu Pai, em tuas mãos. Nos limpa, meu Deus, de dentro para fora. Faz uma limpeza, meu Deus amado, nosso interior. Arranca o orgulho, a soberba, a vaidade, a prepotência, tudo aquilo que o Senhor já viu, que não provém do Senhor. Arranca, Pai, da minha vida, da minha família e de todos que estão me ouvindo também.
Converte-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de todo o laço, de todo o embaraço, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, jogue por terra. Pai, em tuas mãos eu coloco os enfermos que se encontram em casa ou nos hospitais, aqueles que perderam um ente querido, que a tua mão poderosa, meu Deus, vá ao encontro de cada um. Liberta, transforma, restaura, salva, para a glória do teu nome santo. Meu Senhor, abençoa os lares, as famílias, que todos venham, Deus, priorizar a tua presença, assim como Maria priorizou. E o Senhor disse que jamais seria tirado dela. Porque a tua palavra, meu Deus, ela não volta atrás. Todos aqueles que dão ouvido, que são atentos à tua voz, o Senhor abençoa grandemente. Não há quem possa frustrar os seus planos, seus projetos. E aqui eu peço, Pai, continua conosco até o dia do nosso fôlego de vida, trazendo temor, tremor, reverência, prudência, para que tudo aquilo que nós viermos fazer, realizar, seja na direção do teu Espírito Santo, porque aqueles que são filhos teus são guiados pelo teu Espírito, diz a tua palavra. E aqui eu peço, Pai, fala com a tua igreja, conforme o Senhor quiser falar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, chegamos mais uma terça-feira, 7 de julho de 2026. Grande é o cuidado de Deus, grande é a misericórdia dele. Por isso estamos juntos para continuarmos dando sequência a essa mensagem que tem por título Jesus ainda é advogado. Amém? Glória a Deus. Jesus ainda é advogado. E esse advogado, ele não é como o ser humano aqui, irmãos. Não é como alguns advogados que muitas das vezes se corrompem, que muitas das vezes agem com injustiça. Esse advogado chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não é injusto, não. Ele é um advogado justo e fiel para defendermos as nossas causas, se assim estivermos também andando na verdade, que é o próprio Cristo. Porque Jesus jamais vai compactuar com eu, seja lá de quem for. Então, a primeira lição aqui, irmãos, eu quero agradecer a Deus por me trazer aqui. Como sempre, eu agradeço a Deus, porque eu sei que grande é o cuidado dele sobre a minha vida, sobre a minha família. Por isso, eu estou aqui durante todos esses anos, durante todos esses dias, com a ajuda dele. Amém? E quero também desejar a todos um dia abençoado, debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui aprendemos muito com esse advogado que é Jesus Cristo de Nazaré, que muitas das vezes vai nos repreender sim quando tivermos errado, e se somos humildes não vamos nos enfurecer, não vamos nos entristecer, mas vamos dizer obrigado, Senhor, me corrige mesmo, porque o Senhor está aqui como advogado para nos defender, e se formos humildes, mansos como ele, para entender, discernir onde que estamos errando, ele assim, conhecedor de todas as coisas, porque o único que nos conhece por dentro e por fora é ele assim nos justificará. Amém? Para a glória dele, para a glória do Senhor. Amém? Então aqui nós vemos, irmãos, que quando Jesus entrava na casa de alguém, que quando Jesus chegava, seja qual for o ambiente, o propósito de Jesus era o quê? A palavra de Deus. Essa era a prioridade de Jesus quando esteve aqui na terra. A mesma coisa ele ensinou para os discípulos, irmãos. E nós precisamos de aprender com Jesus. Então, quando Jesus chega aqui na casa de Marta, Jesus não está falando de coisas inúteis, de coisas fúteis, não. Ele não perde tempo, ele prega a palavra. Então, quem verdadeiramente escolhe estar ouvindo é alimentado, é agraciado, é abençoado, pois é a palavra que está sendo ministrada. A mesma coisa, irmãos, Jesus ensina para os seus discípulos. Abra sua Bíblia, por gentileza. E que triste, irmãos, aqueles que rejeitam a palavra. Porque serão rejeitados naquele dia, se não se arrepender, se continuar com o coração endurecido no último dia, no dia do juízo final. Infelizmente, não sou eu que digo não, é a Bíblia. Serão rejeitados também, serão tratados com rigor,
Sabe que só a graça de Deus, irmãos, se a pessoa se arrepender aqui enquanto está com vida, não podemos nos enganar e nem enganar as pessoas não do que vai acontecer, para que todos venham ter consciência, que foram ensinados a verdade. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 10. Veja aqui o que é que Jesus está ensinando para os seus discípulos, quando ele chegasse em uma casa para trazer a palavra, porque a palavra não era deles próprios, a palavra era de Jesus. Jesus mandava eles de dois em dois, em casa, pregando o evangelho. Não era para eles falar coisa besteira, não, irmãos. Jesus também mandava os discípulos pregar. Era a palavra do Senhor. Como Jesus está aqui na casa de Marta, pregando a palavra. E vida sendo abençoada. E vida sendo agraciada. Porque onde a palavra de Jesus chegava, vidas eram libertas e salvas. Com a ministração na vida daqueles que davam ouvidos. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Em Mateus, abre aí sua Bíblia, por gentileza, para você ver dentro da Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 12 em diante. Aqui é Jesus ensinando para eles. Ao entrarem na casa, saudem. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se for, que a paz retorne. Se não for, perdão, igreja. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia, como as pombas. Olha, Jesus aqui, viu? É Jesus que está dizendo, então, eu e você não podemos nos enfurecer quando, na verdade, é ministrada como ela é. Jesus está dizendo que aqueles que rejeitaram ele aqui, aquela casa, que a gente chega muitas às vezes, e a pessoa não suporta o nome de Jesus e diz aqui não. Se eles não se arrependerem, e escuta o que eu estou lhe dizendo, se eles não se arrependerem, serão tratados com mais rigor, ou seja, com mais rigidez, com mais dureza, com mais severidade. Jesus aqui está dizendo que vai ser com mais rigor de que aqueles, irmãos, que fizeram todos os tipos de pecado ali também. Porque qual o maior pecado do ser humano, irmãos? Qual o maior pecado? Rejeitar a Cristo. Rejeitando a palavra, está rejeitando a Jesus. Quando alguém está ministrando a verdade e você te repulsa, e você critica, e você zomba, e você escarnece, e você zomba, não é desta pessoa que você está zombando, escarnecendo, é do próprio Cristo. Lembra que quando Saulo ainda era Saulo, perseguia os cristãos, matava, fazia todo tipo de crueldade? Quando Jesus derruba ele de cima do cavalo e deixa ele cego por 3 dias, que ele pergunta quem é Senhor, e Jesus diz que ele é quem? Jesus se apresenta como para ele? Porque você me persegue. Então, quando alguém persegue alguém que está pregando a verdade, que se incomoda por estar no erro também e não suportam a verdade e se enfurece, está se enfurecendo não é contra a pessoa que está pregando, é contra o próprio Cristo. E Jesus disse que quando ele chegar ali, ele salde com a paz. Se eles aceitarem, amém. Se eles não aceitarem, a paz volta para quem? Volta para eles, para os discípulos ali que estão fazendo a obra. Mas sacudisse o pó do calçado, como testemunho ali que eles tiveram naquela casa. E Jesus está anotando tudo, está tudo lá, viu? Anotado. Jesus sabe a casa que recebe ele, Jesus sabe as pessoas que priorizam o momento com ele na palavra, Jesus sabe quem verdadeiramente é e quem não é.
Jesus, irmãos, é o único que pode julgar naquele grande dia. Mas chance ele está dando para todos os seres humanos se arrepender. Irmão, Sodoma e Gomorra é uma cidade perversa. Para você ter uma ideia, quando os anjos vão ali para libertar Ló e a sua família, aqueles homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com os anjos. Eles não se importavam se era homem, se era mulher, não. Fosse o que fosse, eles queriam ter relação. Era um povo cruel, era imoral, era uma cidade, irmãos, pervertida em todas as maneiras. Era um povo orgulhoso, era um povo arrogante, era um povo prepotente, era um povo que não tinha misericórdia de ninguém. Jesus está dizendo aqui, haverá menos rigor. Que coisa, irmãos. Para este país aqui de Sodoma e Gomorra, que foi um país perverso, que foi ali, irmãos, um lugar de abominação. Mas olha, o pior pecado ainda é rejeitar. Por quê, irmãos? Rejeitando a palavra, rejeitar Cristo. Aí não tem como ter reverência, não tem como ter temor, não tem como ter nada, irmãos. Aqueles que rejeitam a palavra. E o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Na casa de Marta. Marta está inquieta, está preocupada porque rejeitando naquele momento. Entenda o que eu estou dizendo, naquele momento, nesse exato momento, Marta está rejeitando a palavra porque está deixando a inquietação, está deixando a preocupação tomar conta do seu ser. Porém, Maria está como, irmãos? Calma, mansa ali, aprendendo e colocando em prática, sem abrir a boca para falar nada. Mas Jesus Cristo, que conhece o meu e o teu coração, chega no momento certo e defende, pois ele é advogado por enquanto. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus coloque temor no nosso coração e nunca venhamos rejeitar, porque quando você rejeita a palavra, que não tira momento com o Senhor, você está rejeitando a Cristo. Quando você e eu não queremos fazer conforme está escrito, estamos rejeitando. Se Ele me permitir, amanhã darei continuidade.